Boa noite a você ligado aqui na TV Brusque, no canal 21, a imagem da cidade na sua TV e também você ligado conosco pela internet. No ar mais um TV Brusque Eleições 2016, seguindo a nossa série de entrevistas com os 7 candidatos à Prefeitura de Brusque. Hoje estamos na nossa 5ª entrevista. Estamos recebendo o candidato Chico Cordeiro do PSOL, que tem aí como vice Flávio Bettinelli. Vamos conversar aí sobre planos, sobre as principais demandas da comunidade, assuntos esses que foram sugeridos pelo nosso telespectador. Enfim, a partir de agora, nesta terça-feira, dia 20 de setembro. Candidato, boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo tranquilo. Prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é sempre nosso de poder estar aqui participando da festa da democracia. Nós entendemos que esse período eleitoral é um período que a população, não só nós candidatos, como a população também tem a oportunidade de estar debatendo, de estar formulando saídas para os problemas tão complexos que nós temos hoje em Brusque. E temos problemas complexos. Começando a entrevista, nessas andanças que o senhor está fazendo aí, quais são as principais necessidades que o candidato, porque o candidato na campanha política, ele anda pela cidade, enfim, já na sua pré-campanha, podemos dizer assim. Na sua opinião, quais são os principais problemas enfrentados aqui em Brusque que você pôde detectar? Olha, Rodrigo, nós temos diversos problemas, né? E alguns problemas já vêm de um tempo mais longo, mas o que a população tem nos colocado, né, é o problema da saúde. A gente tem um problema aí já, no mínimo, aí uns 15 anos, que a saúde está abandonada praticamente, né? E nós também temos um grande problema que não é só de Brusque, mas é um problema que a gente entende que é um problema a nível nacional, que é um problema na crise do sistema político. A gente tem identificado que a população ela não acredita mais no político. Ela perdeu ao longo do tempo, aí, devido a muitos escândalos de corrupção envolvendo a nossa classe política. Então, o nosso sistema político ele vem passando por um momento de crise. E aqui em Brusque não é diferente, né? A gente vê um certo descrédito em relação ao político muito grande aqui em Brusque também, entende? Então a gente tem identificado isso muito forte, principalmente na classe empresarial, nos trabalhadores, né? E a população, no modo geral, reclama muito da questão da saúde. Também as pessoas têm reclamado muito sobre a questão das creches, da educação infantil, né? Tem havido avanços, mas os avanços não têm acompanhado o crescimento da cidade, entende? E também nós temos encontrado muitas pessoas reclamando também da questão habitacional, né? A cidade cresce, a cidade vive um ciclo migratório muito forte, né? E os programas habitacionais do governo municipal não têm atendido a demanda. Então hoje a gente tem aí cerca de quase 7.000 famílias ou pagando aluguel ou vivendo em área de risco. Então é um dos problemas recorrentes também. O pessoal tem nos questionado o que a gente vai fazer, o que a gente sugere para resolver essa questão. E com a crise econômica, essas reclamações elas têm se acentuado, porque as pessoas não estão conseguindo pagar o aluguel, estão perdendo o emprego, entende? Então isso acaba ficando mais visível para as pessoas. Então a gente tem ido para os bairros, principalmente naqueles locais onde tem bastante concentrado o pessoal que mora nos APs ali ou nas casas alugadas. As pessoas têm nos parado e perguntado: poxa, a nossa situação, a gente não está conseguindo pagar o aluguel. Em muitas situações são mães de famílias, mães solteiras, né, que estão ali, ganham R$ 1.200, pagam 700, 600 só de aluguel e acaba não
atendendo a demanda da casa, né? Com esse dinheiro. Então, são muitos problemas que a gente tem para resolver e esses são os principais que a gente tem encontrado. A gente vai ter tempo para a gente abordar, até porque dentro desses assuntos que se abordou agora, são assuntos também que a gente ouviu como voz corrente da comunidade. E aqui a gente tem, diferente do debate, o debate tem aquele tempo curto, aqui a gente tem tempo para falar sobre isso. Mas eu gostaria de começar a entrevista com um dos assuntos que a gente levantou. Você fala sobre a questão do político, que diz respeito à administração, à máquina pública. Tem a questão de queda de arrecadação, né, inchaço, cargos comissionados, servidores de carreira. Qual é a sua visão sobre isso, sobre o que é possível administrar diante dessa questão de arrecadação do município, para você ter uma máquina enxuta, para você não inchar demais com folha de pagamento, enfim, essa questão que até foi abordada nos 2 últimos prefeitos, questão de demissão, enxugamento, cargos comissionados reduzidos. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, não é só a minha visão, mas é uma visão também do partido. O pessoal entende que a máquina pública ela tem que ser eficiente, porém, eficiência não está relacionado a número de pessoas, né? Você pode ter uma certa eficiência com um número reduzido de servidores, desde que esses servidores sejam qualificados, né? Que não sejam indicação, como a gente está acompanhando nos últimos tempos aqui em Brusque, tem muito cargo comissionado e cargo comissionado não qualificado. Então isso acaba inchando a máquina pública e não oferecendo para a comunidade um serviço de qualidade. Então, na nossa visão do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, a gente entende o seguinte: os cargos comissionados, eles têm que existir. Porém, da forma com que está sendo feito, não. Inclusive, no nosso programa de governo, a gente sugere que na Prefeitura Municipal de Brusque só tenha de cargo comissionado somente o secretariado e diretores. O restante, tudo tem que ser cortado. Entende? Porque não tem cabimento da gente estar passando por uma crise econômica tão forte quanto a gente está passando nesse momento e a gente inchar a Prefeitura, encher de servidores, de cargos comissionados, de coordenadores, de supervisores, de gente que você não sabe o que ele faz lá dentro. Eu tive a experiência de trabalhar na prefeitura durante 3 anos e a experiência que eu tive com os cargos comissionados, eu trabalhei como servidor efetivo, eu fiz concurso e passei no concurso e entrei pela porta da frente, vamos dizer. Mas a experiência que eu tive com os cargos comissionados foi uma experiência daquele superior imediato, aquele cara que estava lá para perseguir, entende? Tinha mais cargo comissionado perseguindo o servidor efetivo do que trabalhando, entende? Então, e em muitos casos, não deixava a gente trabalhar. A gente queria trabalhar, a gente fez o concurso, passou, fez uma prova, a gente fez todos os testes que podia para exercer aquela função, só que na hora de você exercer aquela função, o cargo comissionado não deixava, entende? Então, a gente tem muito disso na prefeitura. E não é uma exclusividade só de Brusque. Então, todas as prefeituras que têm esse inchaço de cargo comissionado têm esse problema. E outra questão que eu gostaria de levantar aqui é uma questão dos ACTs com desvios de função. Ultimamente tem diminuído um pouco o cargo comissionado, mas tem aumentado o ACT com desvio de função, que é um comissionado maquiado. Entendeu? É uma forma com que o prefeito acha de colocar o cabo eleitoral dele como ACT, e aí, eu vou citar só um exemplo aqui. O prefeito vai lá e contrata um professor ACT, né? Aí ele precisa de colocar esse professor lá assessorando ele no gabinete dele. Aí ele pega e tira lá da sala de aula e coloca lá no gabinete dele, entende? Então, é um ACT com desvio de função, é um cargo comissionado, né?
Então tem aumentado aqui em Brusque, eu já fiquei sabendo, até servidores públicos efetivos vieram falar para mim isso. Falar, está acontecendo em praticamente todas as secretarias. Nesse momento acontece isso. Está acontecendo de muitos ACTs com desvios de função. Então isso aí é o maquiamento do comissionado. Né? Você fala que você diminuiu, mas você só mudou de jeito de contratar o comissionado, entende? Então, na sua visão, há uma questão de cargos comissionados apenas primeiro escalão, casos secretários e diretores, né? Isso. Aí não tendo aquela questão de diretor de... Né, tem os coordenadores. Os coordenadores, diretores gerais. Tem aquele monte de gente lá que... você tem uma secretaria, aí você tem o diretor, tem o secretário, aí ele tem 5 diretores e uns 15 coordenadores. Para fazer o quê, esses coordenadores? Me diga, o que eles vão fazer? Uhum. Se você, numa secretaria, com um secretário e um diretor, você não conseguir coordenar aquela secretaria, me desculpe, mas está faltando alguma coisa. Uhum. Então, o que o prefeito vai fazer? Vai ter que eleger quantos prefeitos, então? Daqui a um pouco vamos começar a falar, vamos ter que eleger vários prefeitos também, porque um só não dá conta. Entende? Então, é uma lógica muito... É uma lógica que não tem lógica. Né? Essa questão aí dos comissionados, no nosso entendimento, é um cabide de emprego. É um cabide de emprego que a gente vê, fica bem visível agora no período eleitoral. Quando os candidatos colocam os seus comissionados todos para fazer campanha. E quem sai perdendo é a população, é a nossa cidade que fica muitas vezes atrasada, poderia evoluir um pouco mais, investir, dar atenção em áreas tão importantes, por exemplo, como a saúde. Né? A gente tem indicado aí algumas sugestões de solução para a saúde, e as pessoas têm falado, mas da onde que você vai tirar esse dinheiro? Porque se demanda investimento. A gente tem falado, só nos cargos comissionados aí dá para a gente economizar muito. Então, durante um ano, daria para construir, sei lá, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, né, para atender a população, só na economia dos cargos comissionados. Então, vamos falar sobre saúde, que é um assunto importante, né, está naquele tripé, digamos assim, principal da qualquer estrutura, né? Sobre saúde, a principal reclamação que veio, a principal demanda que veio da comunidade, diz respeito à demora na questão referente a exames médicos, por exemplo, né? Exames médicos, acesso a medicamentos também. Qual é o planejamento do candidato sobre essa questão de saúde também, em cima também, a gente conversou no começo do programa sobre o que o senhor ouviu da comunidade? Sim, no nosso programa de governo, a gente tem abordado a saúde numa questão bem básica e elementar, que vem sendo abordado no Brasil desde a década de 80. Não é uma coisa nova, mas para a atual classe política, isso ainda é falar em grego. É uma coisa assim que eles não conseguem entender, ou não querem entender. A base da saúde, nós entendemos que é o investimento, ele passa por um investimento na saúde da família, no programa Saúde da Família. Então, se a gente conseguir investir na saúde da família, a gente vai economizar, por exemplo, na compra de medicamentos. A gente vai economizar nos exames. Então, se a gente promover saúde lá na comunidade, a gente aumentar o efetivo de agentes comunitários, por exemplo, fazer um trabalho com uma equipe completa de visitas nas casas, a gente vai economizar nisso que eu te falei, na compra de medicamento, nos gastos com os exames, entende? Então, no nosso programa de governo, a gente aborda essa questão. Investir, primeiramente, na saúde da família. E depois, inaugurar aquela UPA ali em frente à Unifeb, da Santa Terezinha. Que a gestão do Paulo Esso parece que iniciou,
praticamente acabou de fazer ali, eu não sei a que pé que está aquela obra, mas não foi inaugurada. Eu vou te ajudar. A gestão paulense tinha o dinheiro para fazer a obra Santa Terezinha, aí quando chegou na hora de começar a executar, no governo interino, esse dinheiro foi devolvido porque o governo interino entendeu que não seria muito oneroso para a comunidade para tocar a obra da Santa Terezinha, né? E aí a obra estava parada. O senhor entende que é importante colocá-la em funcionamento? Sim. Buscar de novo recursos para colocar em funcionamento? Importantíssimo, inclusive a gente defende que seja construído uma nova UPA. Ou que seja ampliado os convênios com o Hospital Dom Joaquim, o Hospital de Azambuja, a Policlínica do Centro, né, também ampliar ali o atendimento e inaugurar logo, acabar as obras lá daquela UPA lá da Santa Terezinha e inaugurá-la, equipá-la, contratar servidores. E a gente entende também o seguinte, se a gente tivesse 2 UPAs em Brusque ou uma UPA funcionando, a gente desafogaria o Hospital da Zambuja, né? Hoje o Hospital da Zambuja passa um perrengue. Essa semana eu estive lá, né? E eu acompanhei como que está sendo difícil para os profissionais e eu acredito para a administração do Hospital da Zambuja, entende? E justamente por quê? Porque o poder público não está fazendo a sua parte. Essa briga aí dos interinos, isso prejudicou demais, né? Principalmente a saúde pública, né? Quando retira-se o dinheiro lá da unidade de pronto atendimento ali da Santa Terezinha e não termina aquela obra, quem que sofreu mais? É quem precisa do serviço do Hospital da Zambuja. Que não atende só a demanda do município, como de toda a região que cai lá. Sim. O Hospital da Zambuja acaba sendo que uma referência regional, né? Então, com certeza, nós vamos priorizar, se eleitos, a gente vai priorizar, sim, a inauguração ali da UPA da Santa Terezinha e, quem sabe, discutir com a comunidade a construção de outra. Porque se a gente ampliar esse serviço, né, das UPAs, a gente vai diminuir, desafogar lá no Hospital da Zambuja. Quero tocar num ponto, candidato, que está no programa de governo do PSOL para esta eleição, que diz respeito à participação popular, que eu achei interessante. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco sobre a questão de conselhos municipais e assembleias municipais populares, como uma forma de colaborar com a gestão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esta ideia do partido. Bom, Rodrigo, a gente vem já há muito tempo analisando a nível de Brasil, né, essa questão da crise do sistema político, e desde que o PSOL nasceu, em 2005, é que se fundamenta na participação do povo. O PSOL, ele nasce para que o povo tenha voz e vez. E nós aqui em Brusque estamos construindo esse programa de governo desde 2010. E o ponto de partida foi a participação popular. Esse é o ponto. Porque não é de hoje que a classe política, os políticos, perderam a referência com a população. E o que a gente tem notado aqui em Brusque, principalmente? Aqui em Brusque, o que tem acontecido? A Câmara de Vereadores, ela faz da figura do prefeito um refém. Porque o prefeito não tem contato com a comunidade. Ele não chama a população para o centro do debate, junto com a Câmara de Vereadores. Então, quando a gente fala em fortalecer os conselhos municipais e todas as decisões dos conselhos municipais, eles sejam referenciados pelas assembleias populares, o que a gente está dizendo? A gente está levando tanto a prefeitura, o prefeito, para o bairro, quanto a Câmara de Vereadores. Porque eu acredito que nenhum dos candidatos que nós temos hoje a vereador, ele é mal intencionado. Ele vai para a população e fala que ele vai fazer o seu melhor.
que ele vai representar a população. Ele vai representar os interesses da comunidade. Só que quando chega lá, esse sistema está podre. Ele está sendo conduzido de forma errada. Então parece que tudo está indo e está se atolando num lamaçal de acordos. Entende? Então, quando a gente fala no fortalecimento dos conselhos populares, vamos simplificar aqui. A gente pega representante da sociedade civil organizada, representantes lá dos bairros, né, para cada área, discute os problemas a nível municipal. Alguns conselhos, a gente pode formar conselhos nos bairros também, conselhos populares sem representação do executivo e nem do legislativo. Da comunidade mesmo. Da comunidade mesmo. Por exemplo, conselhos, tem uma escola com problema. Né? Tem um problema lá que não tem vaga o suficiente naquele bairro. Então pode-se criar um conselho gestor de crise sobre aquela escola. E aí aquele conselho formado pela população, com uma coordenação, ele elabora uma sugestão, ali, uma solução, e traz para o Conselho Municipal de Educação, para ser abordado daí com um representante também do Executivo. Né? Uma vez que esse projeto ele vá para o papel, né, ele ganhe um esboço de projeto, ele tem que ser aprovado pela população. Então daí é que a gente sugere as assembleias populares. Né? Fazer com que a população diga se vai bancar, porque todo projeto ele tem um custo. E quem paga esse projeto não é o prefeito e não é o vereador. Quem paga é a população, porque é a população que paga o imposto. Entende? Então o que a gente sugere? A gente sugere que a população opine se aquela decisão do Conselho, mesmo ela sendo uma decisão do Conselho com ampla participação do povo, mas a população, do modo geral, ela não é totalmente respaldada dentro do Conselho também. Então ali tem muita opinião individual, de setores, de grupos ou até de políticos. Então a gente sugere daí que se crie plataformas virtuais, né, que a população possa baixar aplicativos de celular e possa entrar lá nessa plataforma e opinar se quer ou não aquele projeto, mesmo ele sendo discutido dentro do Conselho. Quem vai aprovar são as assembleias populares, é o povo que vai aprovar. Uma vez aprovado, o Executivo manda para a Câmara de Vereadores. Aí a Câmara de Vereadores vai ter a liberdade em analisar a questão técnica do projeto, enfim, fazer aquela apuração mais técnica sobre o que foi decidido pela população. Então, com essa ideia, a gente acredita que a gente vai tirar tanto a Câmara de Vereadores da situação em que ela se encontra, como a gente também vai tirar o prefeito. Certo? A gente vai tirar tanto os vereadores dos gabinetes deles, lá da Câmara de Vereadores, quanto o prefeito. A gente vai levar esse pessoal para mais próximo da comunidade. Porque o que a gente vê hoje? O vereador e o prefeito, ele só vai lá no bairro de 4 em 4 anos pedir voto. E isso está errado. Na essência, a essência do mandato de um político não é essa. A essência ele é eleito para ser o representante das vontades do povo. E como que o prefeito vai saber da vontade do povo se ele não vai lá? Ele vai lá só de 4 em 4 anos. Né? Será que ele tem uma bola de cristal? Ele chega lá e olha, abre ela lá e tal, e vê, não, aqui, ó, o povo está sentindo isso. Então, essa nossa ideia, né, de mudar a gestão pública, fundamentada nos conselhos e nas assembleias, é basicamente isso. Interessante. Seguindo com falando sobre nossos temas, agora vamos falar sobre educação, que o senhor já tocou também em alguns pontos. A principal demanda de educação, respeito à creche. Existe um déficit de vaga de creche na cidade, histórico já, inclusive teve ação judicial nisso já há algum tempo. Qual é o seu posicionamento sobre a questão de educação e aproveitando, tocando sobre uma questão de vaga em creche que
É um problema, tem muitas mães aí que tem um problema aí de vagas, enfim. Qual é a opinião do candidato sobre isso? A nossa opinião, mesmo contrariando muitos candidatos aí que não têm essa opinião, nós acreditamos que a educação infantil faz parte estratégica da educação básica. E não tem outra saída, tem que construir creche e contratar servidores. Por isso que a gente defende lá no enxugamento ali dos comissionados. Né? Enxugar a máquina para a gente poder contratar em outras áreas que é preciso. Entende? E não só a questão das creches, eu gostaria de abordar aqui também uma questão em relação à educação. Nós entendemos que a educação é uma questão estratégica, seja para o município, para a cidade, seja para o estado, seja para a União. Nenhum país do mundo cresce se não investir na educação. Mas investir em educação não é só pintar parede de escolas. A gente vem já falando em várias oportunidades que investir estrategicamente em educação é investir num modelo, numa proposta de ensino moderna, numa proposta de ensino que consiga acompanhar o aluno. Né? A gente tem acompanhado e tem notado que hoje a gente tem uma educação, né, do século XX e um aluno do século XXI. Então nós precisamos mudar essa lógica. De que forma? Alguns países europeus, eles vêm implantando aquilo que nós defendemos, que seria as TICs na escola. O que seria as TICs na escola? As tecnologias da informação e da comunicação. Porque hoje a gente tem um professor que ele é o transmissor do conhecimento. É o cara que transmite para o aluno aquilo que ele sabe. Nesses países, nesses municípios, até aqui no Brasil, tem algumas cidades que já implantou isso, já está fazendo essa experiência, muda essa lógica. O professor passa de transmissor do conhecimento para um tutor, apenas um tutor. Ele leva a comunidade escolar a construir o conhecimento, né? A ir atrás, a pesquisar. Porque as nossas crianças, se todo mundo aí que tem criança em casa sabe, a criança passa o dia todo perguntando para os pais: o que é isso, o que é aquilo? Isso é uma coisa bem clara de que a criança nasce um cientista. Só que o mundo poda esse cientista. E principalmente a escola. Então, a criança hoje ela chega na escola e ela não consegue mais perguntar. O professor já transmite. Ele tem lá uma ementa lá e diz: ó, você vai aprender isso. Mas a criança ela está cheia de dúvida. Que muitas vezes não é aquela que o professor está colocando naquele dia. Entende? Então, até tem uma escola em Portugal, chamada Escola da Ponte, que ela não tem salas de aula. Não existe essa lógica que nós temos aqui, de a primeira série toda reunida numa sala, a segunda, a terceira, e assim. Não, a criança escolhe em qual turma ela vai estudar naquele dia. Ou se ela quer estudar lá no pátio, né? E aí o professor, ele vai lá e tira só as dúvidas e indica as fontes para ela pesquisar. E lá está dando muito resultado. Entende? Então, quando a gente fala para usar as TICs, a gente está falando de usar a tecnologia, usar o celular, porque hoje as crianças manuseiam esses aparelhos eletrônicos e não precisa ninguém falar para elas como funciona. Verdade. Cada vez mais precoce. E aqui em Santa Catarina é proibido o uso na sala de aula de telefone celular. Né? Então, eu vejo assim que a gente poderia fazer uma experiência aqui em Brusque, né, e mostrar para a nossa Assembleia Legislativa que acho que chegou na hora de mudar essa lei. Né? Que a gente pode usar essas ferramentas de comunicação aí no auxílio, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Interessante.
Nós vamos ao intervalo comercial, são 9h44. Após o intervalo, a gente vai continuar aqui a nossa entrevista com o candidato Chico Cordeiro do PSOL no nosso TV Brusque Eleições 2016. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. De volta com o TV Brusque Eleições 2016, 9h49, nossa quinta entrevista hoje. Estamos recebendo o candidato Chico Cordeiro do PSOL. A gente vai só voltar à educação, faltou mencionar alguma coisa sobre educação, Chico? Sim, no bloco anterior? Eu gostaria de abordar uma questão das bibliotecas. Certo. Né? Inclusive até nós assinamos um compromisso com a Associação dos Bibliotecários de Santa Catarina e com a sede aqui em Brusque também. A gente assinou um compromisso de, se eleito, investir mais em bibliotecas. E nós entendemos que toda escola ela tem que ter uma biblioteca e um bibliotecário. E esse bibliotecário ele tem que ser concursado. Ele não pode ser nem ACT e nem comissionado. Né? Porque a biblioteca é a parte mais estratégica de uma escola. Uma escola que não tem uma biblioteca completa, com um bibliotecário orientando os alunos, ela está faltando alguma coisa, entende? E aqui em Brusque a gente ainda não tem bibliotecário em todas as escolas e nem biblioteca. Era uma questão que eu gostaria de colocar, muito em respeito a essa associação que nos procurou e abordou esse tema tão recorrente, tão importante. Né? Candidato, o nosso próximo assunto é mobilidade urbana. Segundo o estudo do Observatório Social de Brusque, Brusque tem quase 100 mil veículos emplacados, vai ter 100 mil veículos emplacados até o final do ano. A cidade tem seus problemas, ruas, né? A gente sabe o trânsito, enfim, todos sabemos, né? Vivemos essas dificuldades. Qual é a proposta que o candidato e o PSOL tem sobre essa questão, esse desafio que é a mobilidade urbana aqui no município de Brusque? Bom, a nossa proposta é muito simples também. Nós, não sei se a crise econômica nos sensibilizou, mas nós temos o cuidado de elaborar saídas simples, né, para o município, até porque não tem dinheiro para fazer grandes obras. Né? E nós acreditamos também que essa crise ela não vai passar tão rapidamente quanto tem muita gente apostando por aí. Porque ela não é uma crise somente econômica, ela é uma crise sistêmica, ela é uma crise do sistema. Então o próprio sistema vai ter que se reinventar para a gente superar essa crise de uma vez por todas. E em relação à mobilidade urbana, o nosso programa ele define questões bem simples, que é a mudança da cultura de transporte na nossa cidade. E hoje a gente tem uma cultura de transporte individual. E ainda é uma cultura de transporte individual baseada no automóvel. Né? O automóvel ocupa espaço de 10 pessoas, mas transporta só uma pessoa. Se fosse uma cultura de transporte individual de bicicletas, não era o problema. Agora a gente tem uma cultura que foi fomentada historicamente, né? E na nossa opinião de forma errada. Então a gente sugere o seguinte, essa mudança de cultura para a cultura do transporte coletivo. A gente não quer aqui também que toda a população entre nesse novo modelo, mas que aquelas pessoas que gostariam de usar o transporte coletivo, elas tenham um transporte coletivo eficiente. Né? Porque hoje a gente não tem. A maior queixa de transporte coletivo é respeito aos horários, né? Sim. Não tem os horários, eles atendem só aqueles horários de fábrica. Né? Os horários das fábricas, ali de pico das fábricas, aquele horário comercial e com poucas linhas. Então a gente pretende ampliar
ampliar o atendimento, o serviço de transporte coletivo. E tem uma questão também muito importante e que poucos candidatos, eu acho que somente nós estamos falando nisso, né, é em relação ao contrato, a concessão do transporte coletivo que está vencida e inclusive tem uma ação na justiça para que seja definido, né, essa questão. Então a gente defende que seja resolvido logo essa questão, né, que se resolva essa ação na justiça em relação à concessão do transporte coletivo, ou, se não houver um acordo, que se crie uma empresa pública de transporte coletivo. O que não pode é a gente ficar aqui defendendo anel viário, que vai custar próximo de 100 milhões, e isso é um empenho inicial, porque é um tal de aditivo que inventam depois que começam as obras que não se acaba mais. Sempre tem. Sempre tem. Então, ao invés de ficar discutindo, né, sobre a cor da Coca-Cola, que todo mundo já sabe, mas que se discuta uma coisa que vai resolver a questão. Então, que se crie logo uma empresa municipal de transporte coletivo e resolva a questão da mobilidade urbana. Porque se a gente continuar defendendo essa cultura aí do transporte individual feito em automóveis, Brusque não vai ter espaço para construir rua. É verdade. Não vai ter. Porque esse ano a gente vai fechar com 100 mil. 100 mil. E daqui 20 anos. Né? Então não vai caber. Uma média muito alta de carro por habitante nós temos. Sim. Então, nós precisamos rediscutir essa questão da mobilidade urbana e do transporte público, principalmente. Né? Não vai ser construindo ponte que a gente vai resolver esse problema. Isso com certeza. Interessante, o assunto sobre a mobilidade urbana também, que é um assunto bastante vasto. Nós vamos continuar com nossos tópicos aqui, candidato. Também queremos falar sobre assistência social. O senhor mencionou isso no começo do programa, sobre a questão de crescimento desordenado, o número de imigrantes que nós temos na cidade que, segundo a última estimativa do IBGE, fechou aí com 125 mil habitantes. A questão desse pessoal que vem aqui, né, também moradores de rua, que foi um assunto também que foi muito demandado por parte da comunidade, mas essa questão de assistência social, até pegando aí o que nós temos nessa cidade que não para de crescer. Qual é a proposta que o candidato tem? Bom, a nossa proposta em relação à assistência social, nós entendemos que a assistência social ela deve fazer parte das políticas sociais da prefeitura. Ela não pode ter essa conotação de assistência social, porque assistência social não resolve o problema. A assistência social, ela simplesmente dá uma melhoradinha na situação de risco ali. Se a gente pegar o exemplo do morador de rua, se você agir enquanto assistência social, você não vai resolver essa questão. Você vai melhorar. Vai dar uma melhoradinha ali, não vai deixar o cara passar frio, não vai deixar o cara passar fome, mas você não vai oportunizar nada para ele. Você não vai tirar aquela pessoa da situação em que ele se encontra. Então nós entendemos o seguinte, que a Secretaria de Assistência Social, ela tem que virar Secretaria de Direitos Humanos. Porque a partir da hora que a gente começa a ver a questão, por um exemplo claro, do morador de rua, se a gente começa a entender que aquele problema é um problema de falta de direitos humanos, de violência contra aquela pessoa, aí a gente começa a entender a situação dele, né? E aí a gente começa a propor uma saída para o problema dele, de correção daquela violência que ele está sofrendo. Então, devido a essa questão aí de ser tratado como assistência social, a saída que nós tivemos esse ano aqui, que gerou muita polêmica, né, de internação compulsória dos moradores de rua, isso não resolve. Casa de passagem que fechou. Pois é. Então, é porque é só assistência social. E assistência não resolve. O que resolve é você tratar na raiz do problema. Por que essas pessoas estão vindo para cá? Ou se essas pessoas estão saindo daqui mesmo, se elas estão perdendo emprego, se elas estão tendo problema com droga, com alcoolismo, né? Se ela está... Enfim, aonde que está acontecendo o problema para que essa pessoa está indo para a rua?
né? O que está causando essa ida dela para a rua? Então a assistência social ela é muito importante, mas ela tem os caminhos que ela pode trilhar. E nós entendemos que a Secretaria de Assistência Social ela tem que virar a Secretaria de Direitos Humanos, né, para começo de conversa. Né? E se a gente for eleito, a gente vai defender e vai lutar para que isso aconteça. Interessante. Outro assunto é também um assunto grave abordado durante anos aqui na cidade, que é saneamento básico. É fato, é notório, todo mundo sabe que a cidade de Brusque não conta com 1 metro sequer de esgoto residencial. Industrial tem empresa que faz o tratamento. O senhor acredita na viabilidade de se tocar essa questão ambiental que é tão importante aqui na cidade, que hoje toneladas de esgoto sanitário são despejados sem dó no nosso rio Itajaí-Mirim, candidato? Sim. Inclusive a gente entende que essa é uma questão estratégica não só para Brusque, mas para Itajaí e para os outros municípios que estão localizados às margens do Itajaí. Então a gente não pode agir localmente só. A gente tem que desenvolver um trabalho em conjunto com a cidade de Itajaí, principalmente, porque é a cidade que mais sofre. Porque todo o nosso esgoto aqui vai tudo para lá. E a captação de água deles é do Itajaí-Mirim. É do Itajaí-Mirim. Então, nós acreditamos que dá para a gente resolver esse problema se a gente fazer uma parceria com o Itajaí. E nós acreditamos que Itajaí tem interesse nisso. Se a gente começar, iniciar um diálogo com o Itajaí, você pode ter certeza que eles vão aceitar a participar do nosso projeto aqui também. E no nosso programa de governo, a gente defende que o tratamento do esgoto ele tem que ser feito por bacia hidrográfica. Tem que fazer as estações de tratamento, tem que ser feito. Inclusive, a gente faz uma crítica em relação àquelas obras do PAC, que veio o dinheiro do governo federal para fazer a canalização dos rios, do esgoto. Ou seja, canalizaram o esgoto para cair no rio. O porquê que não pensaram, não incluíram na obra as estações de tratamento desse esgoto? Né? Veio o dinheiro, veio, se eu não me engano, 70 milhões, né? Pelo menos se somar as bacias todas, é mais isso. 70 milhões. Então, eu acredito que um pouquinho mais de demanda ali, se tivesse feito o projeto, esse dinheiro teria vindo para fazer as estações de tratamento. A gente poderia já ter resolvido aí uns 30% pelo menos da questão do tratamento do esgoto. E nós defendemos que o saneamento básico é uma questão de saúde pública. Se a gente não tratar o esgoto, a gente vai gastar na saúde pública. A cada R$3 investido no tratamento do esgoto, a gente economiza 1 na saúde. Então isso é dado, isso é palpável, isso é dado científico. Você acha que esse modelo tem que ser feito pelo SAMAI? Eu acredito que sim. Ele tem que ser público, tem que ter comando público. Porque, por exemplo, em Blumenau ele é privatizado. Ele é privatizado. Mas todo o investimento inicial é feito pelo poder público. Então, o SAMAI deveria comandar também esse processo? Deveria comandar, porque comanda muito bem a questão do tratamento da água. O porquê não comandaria o esgoto? Né? Cria-se uma taxa, a gente vai pagar, o usuário vai pagar, porque ninguém reclama da taxa de água, desde que a água seja... Que o serviço seja bem feito. O serviço seja bem feito. E eu acredito que a população também não vai reclamar. Até porque, se for desenvolvido o trabalho pela iniciativa privada, vai ter que pagar também. Entende? Então eu acredito assim, isso é questão estratégica para a nossa cidade. É uma questão de saúde pública. Não pode ficar na mão da iniciativa privada. A questão do SAMAI é público e está dando certo. Então por que não no saneamento básico não vai dar certo? Entende? Então a gente defende que seja público, não seja privado. Esse é o maior desafio, que vai ter que abrir as ruas da cidade para fazer isso, né? Sim. Medida impopular, mas que o meio ambiente exige. Candidato, próximo assunto, segurança. Tivemos aí na semana passada, na quinta-feira da semana passada, vários assaltos aí, Sim. População incomodada com segurança. No bairro de Águas Claras, lojistas fizeram uma manifestação silenciosa, com faixas, que é um assunto também decorrente do crescimento da cidade.
Qual é, na sua visão, que a Prefeitura, dentro do que lhe é possível, porque tem aquela questão da segurança que é dever do Estado, para melhorar a segurança do município? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, a gente entende que segurança, a parte específica da segurança não é uma questão do município. Porém, o município, se agir de forma inteligente, ele consegue atuar na segurança pública. Não como agente de segurança, mas sim como gestor de crise. Aí vem aquela questão que a gente falou lá dos direitos humanos, do morador de rua. Ver o porquê que o cara está indo para a rua, que o morador de rua está indo para a rua. Né? Existe uma situação de vulnerabilidade. Porque a gente entende o seguinte, de um ano para cá, tem aumentado consideravelmente a violência aqui em nossa cidade. Só que de um ano para cá também, junto com isso, a crise econômica se acentuou. As pessoas perderam o emprego. Né? Várias famílias ficaram desempregadas. Nós não acreditamos que essa onda de violência da semana passada foi feita pelo crime, pelo submundo do crime, pelo crime organizado. Não. Tanto que as pessoas que foram presas, se eu não me engano, a maioria era até réu primário, né? Sim. Né? Então, são pessoas que estão entrando agora para o mundo do crime. Então, o réu primário deve ter uma passagem. Numa... Sim. E por delitos leves. Né? Delitos leves. Então, a gente entende o seguinte, que é papel da administração pública acompanhar mais a questão da geração de empregos. Porque hoje a nossa cidade, as nossas empresas estão passando por uma crise terrível, e já há muito tempo. Por exemplo, o setor têxtil, ele vem passando por uma crise muito forte há muito tempo. A crise econômica foi anunciada aí há uns 3 anos. A Prefeitura Municipal não tomou uma atitude. Simplesmente a classe empresarial teve que se virar sozinha. Tem muitas empresas aí, principalmente no ramo têxtil, que está fechando as portas, demitindo, né, funcionários. Aí vai aumentar a violência. Inclusive a gente defende, né, a ampliação do setor terciário em Brusque. Porque hoje é muito forte aqui em Brusque o setor secundário, que é aquele setor que pega a matéria-prima e industrializa a matéria-prima e vende. Então, a gente tem defendido aí o setor terciário, que é aquele setor que não produz, não industrializa nada, ele não produz nada material, mas sim, ele produz, ele é um setor de serviços que produz, por exemplo, software. Certo. Área do conhecimento, você vende conhecimento. E hoje a gente tem as faculdades aqui na cidade, principalmente a Unifeb, né, que tem um trabalho assim já há muito tempo. A gente é pioneiro aqui em algumas criações, né, a urna eletrônica, tem todo esse... Então, a gente defende o seguinte, que a gente amplie mais a geração de empregos e crie mais oportunidades para que o setor terciário se desenvolva aqui em Brusque. Porque nenhum país do mundo chegou a status de primeiro mundo vendendo arroz e feijão. Tá? Os países da Escandinávia, Estados Unidos, todos eles venderam conhecimento. Não tem outra forma para a gente dar a volta por cima e acabar com a insegurança, com a criminalidade, se a gente não criar oportunidade. E está aí, né, diante dos nossos olhos, a gente tem defendido a questão da incubadora de empresas. Né? O governo do Paulo Êcio abriu essa incubadora, a incubadora ficou por um determinado tempo, mas gerou só uma empresa. Sim. Parece que não foi levado muito a sério, eu não sei o que aconteceu ali, porque eu não... Que foi a do boleto, que foi a única empresa que vendeu. A única startup que vingou. A única startup que vingou. Então a gente defende que essa incubadora de empresa, ela venha de novo com mais força, com mais investimento, e que a prefeitura consiga dialogar com a classe empresarial, para que a classe empresarial saia da crise, né? E que ela tenha novas possibilidades. Que não fique ali esperando que o setor têxtil se recupere. E se não se recuperar? A gente vai ver todo mundo falir, se quebrar?
Então, eu acredito que chegou a hora do poder público se posicionar. Ajudar os empreendedores da cidade a ir para outro segmento, a migrar. E aí a gente vai contribuir em relação à segurança pública. Não é criando guarda armada, colocando câmeras na cidade para tudo quanto é ponto que a gente vai resolver. Isso é função da Polícia Militar. A gente tem que manter os convênios que a gente tem hoje, mas o principal é resolver a questão da população, do emprego para a população. Porque quando a gente tinha o pleno emprego aqui em Brusque, a violência era bem baixa. Até tinha sobra de vagas de emprego na cidade. Tinha sobra de vagas, a gente vivia o pleno emprego, não tinha problema. Né? Os crimes que tinham aí eram alguns criminosos que vinham de outras cidades e tal, poucos eram daqui. E recentemente aí a gente tem acompanhado que o negócio está ficando bem complexo. Né? Tá ficando complexo e... Aí vamos falar em Estado, o Estado também não cumpre a parte, também está pressionada com a questão de efetivo da Polícia Militar. Só quero voltar, eu achei bem interessante essa tua abordagem sobre a questão de emprego, de oportunidades. Investimentos para novas empresas aqui na cidade. O que você pensa sobre isso para tentar também dinamizar, aumentar a economia aqui de Brusque? Para movimentar, não só para fazer as empresas atuais conseguirem sobreviver, mas para trazer novos investimentos, novas empresas. Algum tipo de concessão, de incentivo, algum planejamento específico para essa área, até para também dar mais um outro gás para a economia brusquense? Sim, a gente entende o seguinte, a gente tem que desburocratizar primeiro. A prefeitura hoje ela é muito burocrática. Eu vou citar um exemplo aqui bem simples e que muitas pessoas hoje em Brusque passam por essa dificuldade, que é a questão do MEI, do microempreendedor individual. Certo. Hoje, matéria sobre isso já é realmente... Sim. Então assim, hoje a pessoa entra lá no portal do empreendedor, em 5 minutos ele sai com o CNPJ. Ele tem uma empresa ali, uma microempreendedor individual. Só que a hora que ele vai lá para a prefeitura, aí o negócio pega outro corpo. Porque aí exige tanto papel, alvará, a BITS, é a escritura da casa, é não sei o quê. Se aquele microempreendedor ele está numa casa alugada, que o dono da casa não mora na cidade, e ele precisa de uma assinatura do dono da casa, ele está ferrado. E a prefeitura não abre uma exceção para nada. Ela burocratiza ainda mais. No ano passado, nós tivemos um problema, inclusive eu tive esse problema, a gente tem uma facção de roupas, né, de confecção, e aí a gente foi para a prefeitura. Aí a casa que a gente mora não tem o ABITS. Uma casa muito antiga, e, enfim, não tinha o ABITS. Exigiu-se até assinatura da Associação de Moradores. A Associação de Moradores tinha que... Primeiro, a gente tinha que pegar a assinatura dos 4 vizinhos confrontantes da casa. O da frente, os 2 do lado e o do fundo. Se eles não tinham nenhum impedimento da gente ter aquele negócio ali. A gente pegou a assinatura dos 4 vizinhos. Por incrível que pareça, os 4 vizinhos também têm facção. Né? Então, uma coisa assim, sem lógica. Aí a gente levou, não era o suficiente. Aí tinha que pegar o aval da Associação de Moradores. Aí a gente teve que ir lá na Associação de Moradores, na reunião. Aí o pessoal até não entenderam, né? Por que vocês estão aqui? Pegar uma assinatura, nossa. Então é muito burocrático. A gente tem que desburocratizar primeiro, né? E depois aquilo que eu te falei. A gente precisa acreditar mais na inteligência do nosso jovem. Porque a gente tem, todos os anos, vários jovens saindo da faculdade, formado, cheio de ideias, e muitas vezes estão indo para Curitiba, para São Paulo, para os grandes centros. Eles estão sendo captados por grandes empresas que vão levar esse nosso capital intelectual, esse nosso capital de conhecimento para fora. A gente sugere assim, a incubadora, ela gerou aquela empresa ali de software, né? Que hoje, segundo informações, inclusive até o Flávio Bettinelli trabalha lá, nessa empresa. Parece que já está atingindo ali 60 funcionários. Que bom. Né? E é uma empresa que parece que
captando muito investimento. Investidores já estão começando a olhar para essa empresa. E isso é muito bom, entende? Então a gente acredita que a prefeitura tem que continuar com a incubadora. O caminho é a incubadora. É a incubadora. E aí, a partir da hora que a gente fazer funcionar a incubadora, para a gente pegar esse estudante que está saindo da faculdade e fazer ele abrir o próprio negócio, aquela pequena empresa com baixo custo, que não demanda investimento por parte do poder público, e sim que ele tenha um lugar para ele incubar a ideia dele. E que dali surja um grande negócio. Entende? Então não demanda muito investimento. O que demanda é interesse político, é vontade política de fazer o negócio acontecer. Porque espaço para fazer funcionar a incubadora a gente tem. A gente tem muito espaço ocioso na cidade, espaço público, que a gente poderia fazer funcionar isso. Só que a gente precisa contratar pessoas qualificadas para coordenar esse projeto. Entende? E num segundo momento a gente pegar esses empresários que estão passando por crise no setor que eles estão atuando e direcioná-los nesse novo setor que cresce no mundo inteiro. Por exemplo, o ramo ali dos jogos eletrônicos cresce no mundo inteiro. E aqui não vê ninguém falar nisso. Né? E pode ter certeza que o empresário que está passando por dificuldade no ramo que ele está mexendo, se você der uma oportunidade, mostrar claro para ele, né, uma análise de mercado, mostrar tudo como que funciona, ele vai pegar o dinheiro dele e vai investir ali. Ele vai ter mais uma opção, né, para ele não se quebrar. E não está sendo feito isso hoje. Está meio que tudo parado. Né? Interessante. Candidato, nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista. Abordamos aí vários assuntos. Mas eu gostaria de deixar esse espaço final para que o senhor fale com o eleitor e faça sua mensagem final já pertinho da eleição, que já é semana que vem. Bom, Rodrigo, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, parabenizar a TV Brusque por essa iniciativa, uma iniciativa que enriquece o debate político, porque a gente tem acompanhado muito debate eleitoral. Mas a gente propõe um debate político no processo eleitoral. E esses espaços aqui enriquecem o debate político. E a gente gostaria de falar diretamente com o eleitor. A gente tem falado em praticamente todos os debates, em todas as oportunidades, entrevistas que a gente está dando, a gente está falando o seguinte: chegou o momento da gente dar uma resposta. É no dia 2 de outubro que a gente vai dar uma resposta para esse sistema que está falido. Esse sistema fundamentado na coalizão partidária, nos acordos, naqueles acordos que loteiam a prefeitura e que incham a máquina de comissionado de cabo eleitoral. Então, esse é o momento para dar a resposta. Com o voto. O voto, a gente tem até brincado não, falando sério, que o voto não tem preço. O voto tem consequência. Então chegou o momento da população olhar mais, a gente está chegando nos finalmente aí da campanha, e a população meio que ainda está dispersa. Não caiu a ficha, que em menos de 15 dias ela vai ter que tomar uma decisão importante. E o mundo está cada vez mais complexo, e os políticos estão cada vez mais obsoletos, mais simples, com soluções simples. Então eu acho que chegou a hora da população olhar bem e ver qual o candidato que está propondo uma solução simples para os problemas complexos que nós temos hoje. E principalmente aquelas candidaturas que estão oferecendo, sugerindo o enxugamento da máquina pública, principalmente dos cargos comissionados, e a transparência do uso do dinheiro público. Então, a gente gostaria também de dar um recado para os jovens, principalmente. Os jovens que estão desacreditados pela política. Que não avaliem o político pelos maus políticos. Porque ainda tem bons políticos. E que basta acreditar nesses bons políticos. E aqui em Brusque, a nossa candidatura é uma candidatura simples, mas que é uma candidatura que torna possível a escolha desse bom político.
É uma candidatura que não vai gastar quase nada. É uma candidatura que, bem franciscana, mas é uma candidatura que deixa essa opção para todos os eleitores votarem num candidato honesto, numa pessoa que realmente se preocupa com os problemas da população. Então eu gostaria de pedir o voto no 50, no PSOL, que é o único partido que tem representação no Congresso Nacional, né, que tem deputados lá na Câmara de Deputados, e nós não temos senadores, mas temos na Câmara de Deputados. É o único partido que não foi citado na Operação Lava Jato. Dentre todos que estão lá, é o único partido que não tem um político com nenhuma citação na Operação Lava Jato e em qualquer outra operação da Polícia Federal no país inteiro. Então, a população desde 2013 vem questionando essa rapinagem na política, então chegou a hora de tomar uma decisão certa, uma decisão e olhar quem realmente tem um histórico de não corrupção. E o pessoal tem esse histórico. Né? A gente não faz acordos, a gente não loteia cargos públicos em detrimento de apoio, porque a gente faz o acordo com a população. Entende? Então, no dia 2 de outubro, vote no 50, vote em Chico Cordeiro e Flávio Bettinelli. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui na TV Brusque e uma boa sorte nesse processo eleitoral que está chegando. Campanha rápida, diga-se passagem. Estamos encerrando mais uma entrevista, nossa quinta do TV Brusque Eleições 2016. Amanhã, nosso penúltimo entrevistado, ao vivo às 9h15 da noite, será o candidato Odirley Delagnolo Bá, do Solidariedade. Lembrando que no domingo, e o Chico também estará lá, tem debate ao vivo da TV Brusque com a CIB e o Jornal Município Dia a Dia, direto do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque. E no dia 2, é claro, nossa grande cobertura de eleições. Um abraço, uma boa noite e amanhã tem mais entrevista ao vivo por aqui. Tchau. A vida é feita de sensações. Aproveite cada momento.